Pequena Conversa com a Múmia de 1839. O simpósio da noite anterior tinha sido um pouco demais para os meus nervos. Eu tinha uma dor de cabeça miserável e estava caindo de sono. Por isso, em vez de passar a noite fora de casa, como havia me proposto, achei que a coisa mais sensata que poderia fazer era comer alguma coisa e depois enfiar-me na cama. Uma ceia leve, é claro. Gosto demais de coelho escocês com cerveja. Mais de 1 libra de uma vez, porém, pode nem sempre ser aconselhável. Por outro lado, não pode haver objeção material a 2. E realmente, entre 2 e 3, há apenas uma unidade de diferença. Arrisquei-me, talvez, a 4. Minha mulher dirá que foram 5, mas claramente ela confundiu duas coisas muito diferentes. O número abstrato, 5, estou disposto a admitir, mas, no caso concreto, ele se refere a garrafas de cerveja preta, sem as quais, na forma de condimento, esse prato deve ser evitado. Tendo assim concluído essa refeição frutal e vestido minha touca de dormir, com a serena esperança de desfrutá-la até o meio-dia seguinte, coloquei a cabeça no travesseiro. E graças a uma consciência tranquila, mergulhei sem demora em um sono profundo. Mas quando foi que a humanidade teve suas esperanças realizadas? Não completara ainda meu terceiro ronco quando a campainha começou a tocar furiosamente. Depois vieram as pancadas impacientes na porta, que me despertaram no mesmo instante. 1 minuto depois, enquanto eu ainda esfregava os olhos, minha mulher colocou diante do meu nariz um bilhete do meu velho amigo, o Dr. Panoni. Dizia o seguinte: Meu caro e bom amigo, largue tudo e venha ao meu encontro tão logo receba este bilhete. Venha comemorar conosco. Finalmente, depois de uma longa e perseverante diplomacia, obtive o consentimento dos diretores do museu da cidade para examinar a múmia. Você sabe de qual estou falando. Tenho permissão de desenfaixá-la e abri-la, se desejar. Estarão presentes apenas alguns amigos. Você é um deles, é claro. A múmia está agora em minha casa e começaremos a desenrolá-la às 11 horas da noite. Sempre seu, Bononi. Quando cheguei à assinatura, senti que já estava tão desperto quanto o homem precisa estar. Saltei da cama, extasiado, derrubando tudo que estava ao meu caminho. Vesti-me com rapidez espantosa e saí, apressado, rumo à casa do doutor. Ali encontrei reunido um grupo cheio de ansiedade. Aguardavam a minha chegada com muita impaciência. A múmia estava estendida sobre a mesa de jantar e no instante em que entrei, o exame começou. Era uma das 2 múmias trazidas há vários anos pelo capitão Arthur Sabretache, primo de Ponônia, de uma tumba perto de Elítias, nas montanhas da Líbia, que ficavam a uma distância considerável de Tebas, às margens do Nilo. As tumbas deste lugar, embora menos magníficas que os sepulcros de Tebas, despertaram mais interesse pelo fato de oferecerem maior número de ilustrações sobre a vida privada dos egípcios. A câmara de onde foi retirado o nosso exemplar era, dizia-se, muito rica em tais ilustrações. As paredes eram inteiramente cobertas de afrescos e baixos relevos, enquanto as estátuas, os vasos e os mosaicos de desenhos exuberantes indicavam a vasta riqueza do morto. O tesouro tinha sido depositado no museu precisamente nas mesmas condições que o capitão Sabretache o tinha encontrado. Ou seja, o caixão estava intacto. Por 8 anos ele permaneceu intocado, exposto à curiosidade pública apenas externamente. E agora, pois, tínhamos a múmia inteiramente à nossa disposição. E para aqueles que sabem como é raro que a antiguidade chegue intactas a nossas praias, fica evidente, no mesmo momento, que tínhamos um grande motivo para nos felicitarmos por nossa boa sorte. Aproximando-me da mesa, vi, em cima dela, uma grande caixa, ou estojo, de aproximadamente 2 metros de comprimento e 1 de largura por 1,80 de centímetros de profundidade. A caixa era retangular, não no formato de esquife, e inicialmente pensou-se que ela fosse feita de madeira de sicômoro, plátano, mas, após cortá-la, percebemos que era de papelão, ou melhor dizendo, papel-machê, feito de papiros. Ela era ricamente decorada com pinturas representando cenas de funerais e outros motivos pesarosos. Entre eles, em todas as posições possíveis, havia algumas sequências de hieróglifos que representavam, sem dúvida, o nome do falecido. Por sorte, o Sr. Glindon encontrava-se no nosso grupo e não teve dificuldades em traduzir as letras, que eram simplesmente fonéticas e representavam a palavra alamistáquio. Tivemos alguma dificuldade em conseguir abrir o estojo sem danificá-lo, mas, quando finalmente conseguimos completar a tarefa, chegamos ao segundo estojo, esse sim em formato de esquife e bem menor do que o externo, mas que se parecia com ele em todos os outros aspectos. O espaço entre os dois era preenchido com resina, o que havia, em algum grau, desbotado as cores da caixa interna. Ao abrirmos a última, o que conseguimos fazer com facilidade, chegamos a uma terceira caixa, também no formato de esquife e não muito diferente da segunda nos detalhes, exceto pelo material. Era feito de cedro e ainda elevava o odor bastante aromático e peculiar da madeira. Entre o segundo e o terceiro estojo, não havia nenhum espaço. Um se encaixava perfeitamente no outro.
Removendo a terceira caixa, finalmente avistamos e retiramos o corpo. Esperávamos encontrá-lo como acontece normalmente enrolado em faixas ou ataduras de linho, mas, no lugar dessas, encontramos um tipo de revestimento feito de papiro e recoberto com uma camada de gesso dourado e pintado. As pinturas representavam assuntos relacionados aos supostos deveres da alma e sua apresentação a diferentes divindades, com numerosas figuras humanas idênticas, provavelmente com a intenção de representar a pessoa embalsamada. Estendendo-se da cabeça aos pés, havia uma inscrição colunar ou perpendicular, em hieróglifos fonéticos, apontando novamente seu nome e seus títulos, assim como o nome de seus parentes. Ao redor do pescoço havia um colar de contas de vidro cilíndricas de diversas cores, organizadas para formar a imagem de divindades, dos escaravelhos e etc., com um globo alado. Em volta de sua cintura havia um colar ou um cinto parecido. Ao retirar o papiro, encontramos o corpo em um ótimo estado de preservação, sem nenhum odor perceptível. A cor era avermelhada, e a pele estava íntegra, macia e brilhante. Os dentes e os cabelos estavam em boas condições. Os olhos, assim nos pareceu, foram removidos e substituídos por olhos de vidro que eram muito bonitos e maravilhosamente reais. Com a exceção de que o olhar era demasiadamente fixo. Os dedos e as unhas foram dourados e brilhavam. O Sr. Guidon era da opinião, dada a vermelhidão do epiderme, de que o embalsamento tinha sido feito por meio de asfalto, mas, ao rasparmos a sua superfície com um instrumento de aço e jogarmos no fogo o pó obtido, o aroma de cânfora e de outras gomas aromáticas se tornaram perceptíveis. Examinamos o cadáver com muito cuidado em busca das aberturas por onde as entranhas geralmente são retiradas, mas, para nossa surpresa, não encontramos nenhuma incisão. Naquela época, nenhum membro do grupo sabia que múmias inteiras, ou que nunca tivessem sido abertas, não eram raras. Era comum retirarem o cérebro pelo nariz e as vísceras por uma incisão lateral. O corpo era então depilado, lavado e salgado, depois era posto para descansar por várias semanas, quando a operação de embalsamento, de fato, teria início. Como não encontramos nenhum indício de que o corpo tivesse sido aberto, o Dr. Pononi já estava preparando os instrumentos para a dissecção quando observei que já passava das 2 horas da manhã. Diante disso, concordamos em adiar o exame interno até a noite seguinte, e quando já estávamos quase nos despedindo, alguém surgiu com a ideia de um experimento ou dois com a pilha de volta. Aplicar eletricidade em uma múmia de 3 ou 4 mil anos, pelo menos, era uma ideia, se não muito sagaz, ainda assim suficientemente original, e todos o aceitamos sem pestanejar. Com 1/10 de serenidade e 9/10 de zombaria, preparamos uma bateria no gabinete do doutor, e para lá levamos o egípcio. Só depois de muito trabalho foi que conseguimos pôr a nu algumas partes do músculo temporal, que não se demonstrou tão rígido contra as outras partes do corpo, mas que, como havíamos previsto, é claro, não dava indícios de suscetibilidade galvânica quando colocamos em contato com o fio. Essa nossa primeira tentativa, na verdade, parecia ter sido decisiva, e gargalhando da nossa insensatez, já estávamos nos desejando uma boa noite quando meus olhos, pousando por acaso nos olhos da múmia, arregalaram-se de incredulidade. Meu breve olhar, na verdade, foi suficiente para ter certeza de que as órbitas, que tínhamos suposto serem de vidro e que atraíram nossa atenção inicialmente pelo olhar fixo, estavam agora cobertas pelas pálpebras, de modo que apenas uma parte da túnica albúgina permanecia visível. Com um grito de espanto, chamei a atenção dos presentes para o fato, e ele se tornou evidente para todos. Não posso dizer que fiquei assustado com o que havia acontecido, porque no meu caso, assustado não é exatamente a palavra. Contudo, é possível, se não fosse pelas cervejas pretas, que eu tivesse ficado um pouco nervoso. Quanto ao resto do grupo, eles sequer tentaram esconder o terror alarmante que deles tomou conta. O Dr. Pononi chegava a causar dó. O Sr. Glindon, por algum processo especial, tornara-se invisível. O Sr. Silk Buckingham, imagino, dificilmente terá coragem de negar que tenha se arrastado de 4 para debaixo da mesa. Depois do choque inicial de espanto, contudo, decidimos, como era natural, prosseguir imediatamente com um novo experimento. Nossos procedimentos foram, então, direcionados contra o dedão do pé direito. Fizemos uma incisão sobre o exterior do osso Sesamoideum pollicis pedis e chegamos, assim, à raiz do músculo abdutor. Reajustamos a bateria e então aplicamos o fluido nos nervos disseccionados. Foi quando, com um movimento extremamente realístico, a múmia, primeiro, levantou o joelho direito, trazendo para perto do abdômen e depois esticando o membro com uma força inconcebível. Desferiu o pontapé no Dr. Pononi, que teve por efeito lançar pela janela e rua abaixo aquele cavalheiro, como se fosse um dardo de catapulta.
Disparamos em massa para a rua, a fim de recolher os restos mutilados da pobre vítima. Mas tivemos a felicidade de encontrá-lo já nas escadas, voltando com uma pressa indescritível, transbordando da mais ardente filosofia e mais do que nunca convicto da necessidade de dar continuidade ao nosso experimento com energia e empenho. Foi por conselho dele, portanto, que fizemos no mesmo instante uma profunda incisão na ponta do nariz do sujeito, enquanto o doutor, deitando-lhe as mãos com violência, puxou-as com força na direção do fio. Moral e fisicamente, figurativa e literalmente, o efeito foi elétrico. Primeiro, o cadáver abriu os olhos e começou a piscar rapidamente por vários minutos, assim como o Sr. Barnes, na pantomima. Depois, espirrou. Em seguida, sentou-se e, então, chacoalhou os punhos diante do rosto do Dr. Pannonner e, por fim, voltando-se para os Srs. Glindon e Buckingham, dirigiu-lhes, do mais perfeito egípcio, o seguinte discurso. Devo dizer, cavalheiros, que estou tão surpreso quanto mortificado com o seu comportamento. Da parte do Dr. Pannonner, nada melhor era de se esperar. É um pobre tolo que não sabe nada de nada. Tenho dó dele e o perdoo. Mas você, Sr. Glindon, e você, Silk, que já viveram e moraram no Egito a ponto de ser possível acreditar que tivessem nascido lá? Vocês que já estiveram tanto entre nós, que falam egípcio com a mesma fluência, acredito, com que escrevem sua língua materna. Vocês, que sempre considerei grandes amigos das múmias. Eu realmente esperava um comportamento mais cordial da parte de vocês. O que devo pensar da sua atitude passiva, parados aí calmamente, vendo-me ser abusado? O que devo supor de vocês, consentindo que 2 ou 3 fulanos me arranquem os meus equifes e me tirem as roupas, nesse maldito clima frio? Sob que aspecto? Para acabar logo com isso, devo considerar o fato de que vocês terem incitado e ajudado esse velhaço miserável do Dr. Pannonner a puxar-me pelo nariz. Há de se presumir, não duvido, que ao ouvirmos esse discurso, dadas as circunstâncias, todos nós corremos para a porta, ou ficamos histéricos, ou caímos todos desmaiados. Era de se esperar uma dessas 3 coisas. Sem dúvida, cada uma e todas essas linhas de conduta poderiam ter sido plausíveis. E, palavras de honra, não sei explicar como ou por que foi que não conseguimos nenhuma nem outra. Mas talvez a verdadeira razão deva ser buscada no espírito de nosso tempo, que funciona pela regra dos contrários, e é agora aceita como uma solução de todos os paradoxos da impossibilidade. Ou, talvez, no final das contas tenha sido a maneira natural e espontânea da múmia, o que tirou de suas palavras todo o aspecto de terror. Seja como for, fato é que nenhum dos membros de nosso grupo demonstrou qualquer medo, nem pareceu considerar que estivessem acontecendo ali qualquer coisa anormal. De minha parte, estava convencido de que tudo aquilo era muito natural. Eu não fiz mais do que dar um passo para o lado e me colocar para fora do alcance da mão do egípcio. O Dr. Pannonner meteu as mãos nos bolsos das calças, olhou feio para a múmia e ficou vermelho como um pimentão. O Sr. Glindon passou a mão nos bigodes e ajeitou o colarinho. O Sr. Buckingham baixou a cabeça e colocou o polegar direito no canto esquerdo da boca. O egípcio o encarou com um semblante severo por alguns minutos e, por fim, disse em tom de zombaria. Você não vai dizer nada, Sr. Buckingham? Você ouviu o que lhe perguntei ou não? Tira esse dedão de dentro da boca. Diante dessas palavras, o Sr. Buckingham estremeceu, tirou o dedão direito da boca e, a título de compensação, colocou o dedão esquerdo no canto direito da abertura já mencionada. Incapaz de obter uma resposta do Sr. B, a figura voltou-se mal-humorada para o Sr. Glindon e, em tom de prepetório, perguntou, em termos gerais, o que queríamos dela. O Sr. Glindon, depois de um bom tempo, respondeu foneticamente, e, não fosse pela deficiência de caracteres hieróglifos das tipografias americanas, eu teria um imenso prazer em registrar aqui, no original e na íntegra, aquele discurso espetacular. Aproveito a ocasião para destacar que toda a conversa subsequente da qual a múmia tomou parte foi travada em egípcio primitivo, por intermédio, já que lá estávamos eu e outros membros não muito viajados do grupo, por intermédio, eu dizia, dos senhores Glindon e Buckingham. Esses cavalheiros falavam a língua materna da múmia com uma fluência e graça inigualáveis, mas eu não poderia deixar de observar que, sem dúvida devido à introdução de imagens totalmente modernas e, claro, inteiramente novas para o estrangeiro, os 2 viajantes viam-se às vezes obrigados a recorrer aos sentidos, para propósito de fazer com que a múmia compreendesse algum significado especial. O Sr. Glindon, uma vez, por exemplo, não conseguiu fazer o egípcio entender o termo política, até rabiscar na parede, com um pedaço de carvão, um homenzinho com o nariz cheio de verrugas, cotovelos de fora, em cima de um pedestal, com a perna esquerda esticada para trás, o braço direito esticado para frente, com o punho fechado, os olhos regalados para o céu e a boca escancarada em um ângulo de 90 graus.
Da mesma forma, o Sr. Buckingham teria fracassado em transmitir a ideia absolutamente moderna de peruca, não fosse pela sugestão do Dr. Pononer. O Sr. Buckingham empalideceu, mas por fim conseguiu, e consentiu em tirar a sua. Vocês compreenderão rapidamente que o discurso do Sr. Glendon versou principalmente sobre os enormes benefícios que a ciência pode obter com o desenrolamento e a evisceração das múmias. Ele também aproveitou o momento para desculpar-se por qualquer incômodo que pudéssemos ter causado a ela em especial, a múmia Alamistáquio, e concluiu com uma simples insinuação, porque não poderia ser considerada mais do que isso, de que, visto que esses pequenos detalhes estavam agora esclarecidos, podíamos muito bem dar continuidade à investigação pretendida. Neste ponto, o Dr. Pononi preparou seus instrumentos. Mas, sobre esta última sugestão do orador, parece que Alamistáquio tinha lá os seus escrúpulos de consciência, cuja natureza não entendia muito bem. Quanto ao resto, mostrou-se muito satisfeito com as nossas desculpas, e descendo da mesa veio dar um aperto de mão a cada um. Ao fim dessa cerimônia, tratamos imediatamente de reparar os danos produzidos pelo bisturi na pele de Alamistáquio. Suturamos as feridas das têmporas, enfaixamos o pé e aplicamos um quadradinho de emplastro na pontinha do nariz. Observamos que o conde, esse era o título que parecia de Alamistáquio, tremia um pouco, sem dúvida, de frio, e o doutor correu para o seu guarda-roupa e logo voltou com uma casaca preta no melhor figurino de Jenkins, um par de calças xadrez azul celeste, uma camiseta xadrezinha cor-de-rosa, um colete de brocado com abas, um sobretudo branco, uma bengala de passeio, um chapéu sem aba, um par de botas de verniz, um par de luvas de pelica cor de palha e um monóculo, um par de suíças e uma gravata cascata. Devido à disparidade de tamanho entre o conde e o doutor, na proporção de 2 para 1, houve alguma dificuldade em ajustar os trajes no egípcio. Mas, por fim, quando terminamos de arrumá-lo, pode-se dizer que estava bem vestido. O Sr. Glendon, então, deu a ele o braço e o conduziu a uma poltrona confortável junto à lareira, enquanto o doutor tocava a campainha e mandava vir uns suprimentos de charutos e de vinho.